Olá, seja bem-vindo ao Tem Matemática, o podcast feito para desvendar o infinito potencial da matemática para explicar o mundo ao nosso redor. No episódio de hoje, vamos desbravar o universo da astronomia e descobrir por que a matemática é a linguagem que revela os grandes segredos do cosmos. Para a nossa conversa, convidamos a astrônoma Flávia Pedrosa. Tudo bem, Flávia? Oi, tudo bem. A Flávia trabalha na área de ensino e divulgação científica desde 1996. Já esteve no Museu de Astronomia e Ciências Afins, o MAST, e hoje trabalha no Planetário. Isso. Muito bem. Também está conosco o professor José Ricardo, mais conhecido como JR. Tudo bem, professor? Tudo bem. Muito bem. O JR é professor de ciências aqui no Rio de Janeiro, né, no JET Epitácio Pessoa, no Andaraí. Exato. E dá aulas nos anos finais do ensino fundamental e também no ensino médio da rede estadual. Ok, Correto? Correto. Muito bem. Sejam bem-vindos ao Tem Matemática. Obrigada. Bom, É um prazer. hoje a gente vai conversar sobre como e aonde aparece a matemática na astronomia. Eu queria começar trazendo aqui uma frase célebre de um célebre astrônomo e matemático que é o Galileu Galilei. A frase é: o livro da natureza está escrito na linguagem da matemática. Como é que vocês interpretam essa frase? Como é que é isso? Qual é a relação da matemática com a natureza e mais especificamente com a astronomia? Vai, Flávia. Bom, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, eu sou astrônoma cultural, então eu já vou puxar a brasa aqui para o meu lado, que é da astronomia cultural, que a gente se preocupa, né, em entender como essa astronomia é entendida por vários povos diferentes, né? E essa relação da matemática e dos calendários, para mim, é uma das coisas mais fascinantes. Eu enveredei pela história da astronomia, estudando os calendários maias, foi o meu TCC, né? Na época não chamava TCC, era projeto de fim de curso, mas foi quando eu me encantei, né, por essa questão da matemática, desse entrelaçamento, né, da matemática, do tempo e dos calendários, né? E a gente percebe, assim, ao longo da história da humanidade, os vários povos vão observando o céu e ali vão tentando entender seus movimentos e a contagem do tempo, né? E isso, para mim, é o que me fascina mais, assim, nessa ligação aí da matemática com a astronomia. Maravilha. Professor, vamos conversar muito sobre calendários, sobre os maias. Professor, me explica, você é professor de ciências. Como é que a matemática surgiu na sua vida e como é que ela surge no seu trabalho? Bom, a matemática está presente em tudo. Como professor de ciências, eu utilizo bastante porque ao observar a simetria de um animal, simetria bilateral, simetria radial, estou trabalhando a matemática. O formato das conchas do caramujo, do caracol, o formato espiral, é um conhecimento matemático. Quando eu ensino física, química, eu necessito do conhecimento da matemática, seja desde as operações básicas, como também um conhecimento mais complexo de proporção direta, diretamente proporcional, inversamente proporcional. Então, eu utilizo a matemática no meu dia a dia, ela está muito ligada. Mesmo porque a minha disciplina é ciências, não é ciência. Então, ciências é um conjunto de conhecimentos, a matemática está presente, né? Não só a matemática, como a história, a astronomia e por aí vai, né? A ecologia. Então, eu utilizo toda essa gama de conhecimentos para transmitir, né, conhecimento, dialogar com os alunos e a coisa vai fluindo. Tem uma questão assim, importante e inicial que é o dia a dia, né? Sim. E quando a gente fala de dia a dia, a gente está falando de calendário, né? O calendário gregoriano, o calendário ocidental aqui, ele é meio... Ele tem dias, né? Tem meses de 30 dias, meses de 31, tem fevereiro ali que tem 28, e aí você tem meses que tem 4 semanas e pouquinho, enfim, ele não é certinho, né? O que é matemática e o que é convenção no nosso calendário? Então, o calendário é muito cultural, né? Então, houve aí muitas indas e vindas nesse nosso calendário. Quer dizer, o calendário que a gente usa hoje é o gregoriano, que é uma reformulação de um calendário mais antigo, que é o calendário juliano, né? Então, esse calendário sofreu reformas, né? Já algumas reformas, e é por isso que tem essas variações, né? Muito bem. E ainda falando de calendários, né? O que aconteceu
lá em 2012, todo mundo falava do calendário maia, do fim do mundo, né? Acho que a Flávia vai poder explicar um pouquinho melhor pra gente o que aconteceu ali. O que estava previsto realmente um fim do mundo para acontecer e ele não aconteceu? Pois é, isso aí é uma polêmica, né? Na verdade, sim, nem os próprios maias diziam que seria o fim do mundo, né? O calendário maia é um calendário cíclico, né? Ele não é muito essa visão que a gente tem de um calendário linear, não. Ele é um calendário que se fecha em vários ciclos, e o que aconteceu em 2012 é que fechou um dos grandes ciclos do calendário maia, né, que eles chamam de era de criação. Já haviam fechado alguns antes, né? Essas eras de criação, geralmente, dentro da mitologia maia, eles falam que vai acontecer alguma coisa catastrófica ali que vai, né, causar um grande transtorno na vida das pessoas, mas que seria uma coisa assim, meio que para dar uma chacoalhada, que as pessoas estavam se desviando, né, do seu caminho. Aquilo vem para dar uma chacoalhada, para as pessoas voltarem para o seu caminho, né, espiritual, enfim, moral, né? Então, nesse último ciclo, né, que foi fechado, seria esse que foi fechado em 2012. Mas em nenhum momento na mitologia maia havia essa questão de que seria o fim do mundo, né? Mas é uma questão mais de você parar para refletir, né? Uma reflexão sobre as suas ações, os seus caminhos, né? O que é astronomia? Como é que a gente pode definir esse campo? Bom, a astronomia hoje ela tá bem ramificada, né, em várias áreas, inclusive áreas que tangem aí a outras disciplinas, por exemplo, a astrobiologia, né, que é o estudo da vida, né, no universo, como a vida surge nos planetas, e a gente tem dentro Nos planetas? como a A vida vida pode, nos planetas? como a vida Meu pode Deus. surgir no universo, nos A planetas. possibilidade A possibilidade de, né? A gente até agora só sabe da Terra, né? Ok. A vida como nós a conhecemos, só aqui na Sim. Terra. Mas, enfim, né? As áreas da astronomia, assim, mais clássicas, né? São a astrofísica. Então, aí você tem a astrofísica estelar, que vai estudar essa evolução, né, das estrelas. Você vai ter a astrofísica galáctica, né, que estuda a nossa galáxia, a astrofísica extragaláctica, estuda as outras galáxias, né, as várias galáxias. Enfim, você vai ter a cosmologia, que vai estar preocupada com esse estudo aí da origem e evolução do universo. Você vai ter a planetologia, que vai estudar, né, os planetas, os corpos menores do sistema solar e suas composições químicas, como o sistema solar surgiu. Então, assim, tem várias áreas, né, dentro da astronomia hoje que Então, a astronomia seria a observação e o estudo de todos os astros e corpos existentes no universo. sim, poderia ser uma conceituação assim. Mas não confunda com astrologia. Não é isso? confunda, que é Não uma confunda. pseudociência. Eu entendo que utiliza, né, a observação dos astros nas Seus alunos constelações. Confundem. Acha que astrologia e astronomia fazem a mesma coisa. Eu sou Não. chamada de astróloga com uma Olha, certa frequência. Viu? Eu sei que a astrologia utiliza, né, os astros nas constelações para criar os horóscopos, a influência, né, desses astros na vida das pessoas. A mesma pessoa que fazia as observações astronômicas, né, era o sacerdote astrônomo, vamos dizer assim, né? Ele fazia as observações astronômicas, os cálculos matemáticos e também essas previsões, né, astrológicas, né? Enfim, aí depois né, as duas se separaram, né? A astronomia e a astrologia. E tem matemática nos se dois, na separaram, verdade, né? Tem Tem matemática, matemática nos dois, com toda Sim. certeza. Professor, como é que você mostra para os seus alunos, como é que você trabalha a astronomia? Eu apresento de uma forma bastante visual, crio modelos com eles, né? Tem aquele modelo bem já conhecido, né? Com aquele globo no meio representando o Sol, com os planetas à volta, e a gente faz aquela movimentação. Eles ficam fascinados, né? Eles entendem, né, as mudanças de fase da Lua, né? A movimentação dos planetas. Eu crio na sala de aula um modelo do sistema solar, coloco o Sol e aí eu trabalho com a escala e vem a matemática, porque eu não posso representar uma distância real, que são milhões de quilômetros, né, a distância dos planetas ao Sol. Aí eu trabalho com a escala
Então, está sempre presente a matemática, falando, né, que é o nosso foco hoje. Então, a gente consegue a parte visual, a gente parte para a prática, eles colocam a mão na massa, a gente faz cálculos, e aí eles vão se envolvendo com esse mundo. E vão se encantando, E né? vão se Você falou a encantando. questão do encantamento. Tem uma questão assim que sempre me chama bastante atenção, quando a gente está falando de astronomia com crianças, assim, que é o infinito. Né? O infinito é uma coisa que sempre, né, eles ficam muito encantados, e aí sempre vem aquela pergunta assim, quanto que é infinito mais infinito? Se eu multiplicar infinito pelo infinito, o que acontece? Né? Vocês acham que é importante a gente tratar esses temas super complexos? O infinito é um tema bastante complexo dentro da matemática, Sim. né? Mas ao mesmo tempo é encantador. Como é que a gente trata esses temas complexos para as crianças pequenas, né? Para os nossos alunos do fundamental, por exemplo? O aluno entende o seguinte: existe algo que a gente não alcançou ainda. Então, o infinito para a ciência, né, para essa observação, essa noção de espaço, é que existe algo em algum lugar muito distante que nós não conseguimos ainda visualizar. Então, na cabeça deles, o que a gente conversa, dialoga, é isso. Um dia, quem sabe, né, tecnologias e equipamentos vão surgir permitindo, né, o alcance de distâncias tão enormes, e a gente vai chegar a algum lugar. É porque não tem ainda essas Eu fiquei absolutamente chocado quando caiu a ficha de que a única estrela do sistema solar era o Sol. Isso. Sim. Então assim? essas coisas assim, Eu estou no né, sistema muito, solar e estou olhando um monte de estrela e elas não estão no sistema solar. Não, e essa questão do Sol, existe estrela maior que o Sol, mas o Sol é tão enorme e as estrelas tão pequenininhas. Gente, a distância. Olha a matemática, é a questão da distância. Eu falo para eles, você está na ponte Rio-Niterói, você faz assim, você consegue segurar um navio. Quando você se aproxima dele, se você fizer isso, né, sabe, uma pequena parte do casco do navio. Então, é uma questão de distância, de perspectiva, isso é fantástico, é encantador. Explica para mim o que é anos-luz. Anos-luz. Então, ano-luz é que a gente ouve assim, sei lá, Aldebaran está a 60 anos-luz da Terra. Você pensar que ano-luz, né, medida de distância, né? Então, unidade de medida de distância, né? Unidade de medida de distância, né? Porque em astronomia as coisas estão tão distantes que não dá para você trabalhar com essas unidades que a gente usa normalmente, pequenas, né? Quilômetros e tudo. Isso nos leva para... Né, tem a questão de algumas estrelas que já morreram e que a gente está vendo ainda porque justamente essa luz está demorando para chegar aqui, não é isso? Exato, você leu meu pensamento. Isso é encantador para os alunos. Quando fala, como é que é isso? Vocês têm noção de que algumas estrelas que a gente observa hoje, elas não existem mais, mas como professor, mas eu estou vendo. Então, aí eu tento, quando você está no meio do mar e você pisca uma lanterna, acende, aquele brilho, assim que ele pisca, a lanterna piscou e foi apagada, aquele feixe de luz está vindo em direção aos seus olhos. Imagina uma estrela, está a milhões de quilômetros da Terra, ela emitiu o último feixe de luz, porque a luz é matéria, né? A partícula, o fóton, né, está percorrendo essa distância enorme. Então, até ela percorrer essa distância de quilômetros e quilômetros, leva algum tempo. Ela pode não estar mais brilhando, mas a última luz emitida, o último brilho, está a caminho da Terra. Mas assim, a gente tem que lembrar também que o tempo de vida das estrelas é muito maior do que o tempo de vida humano, né? Então, assim, as estrelas vivem muito, né? Duram muito, né? Então, o Sol, por exemplo, o tempo de vida estimado em 10 bilhões de anos, né? Então, aí eles ficam pensando, professor, não então vai acabar o Sol? Essa coisa da morte da estrela é um evento raro em comparação ao nosso tempo de vida, né? Que é curto, né? Aí eles falam, e o Sol vai acabar um dia sim, mas sim. Calma, fiquem tranquilos, vocês não estarão mais aqui para presenciar esse evento catastrófico. Essa é uma pergunta que sempre surge lá no planetário também, porque as crianças ficam preocupadas, né? Como é que a matemática ajuda a essas previsões acontecerem? Tem previsão de eclipse acontecendo desde antes de Cristo, né? E são cálculos, né, que foram feitos, enfim, né? Como é que funciona isso? Sim, porque ao longo de várias gerações, né, os astrônomos, sacerdotes astrônomos naquela época, né, há milênios atrás, eles vão observando o céu, vão observando os movimentos e
no caso de alguns povos, vão registrando, né? Os povos que vão desenvolvendo escritas, né? Formas de escritas, como os babilônios, os chineses, os maias mesmo, eles vão registrando aquilo ao longo de várias gerações. Então, de posse desses registros, né, uma sequência de anos, eles vão vendo que alguns ciclos vão se repetindo, né? No caso do eclipse, por exemplo, né, é um ciclo que vai se repetir, né, periodicamente, né? Como é que a gente sabe, sem ter pisado no planeta, que ele é gasoso ou que ele é rochoso? Ou, enfim, do que ele é feito, a composição química e tudo mais. A matemática aparece aí? Através de espectroscopia, análise da Espectro, espectroscopia, né, que que é? é a análise da luz que esses planetas vão refletir, né? Então se consegue saber o que tem nessa, né, de composição química nessas atmosferas, né? E a questão de tamanhos também entra a matemática, Entra né? a matemática, quando eu falo das fases da Lua, a gente perguntou são quantas? Vamos lá, quantos dias tem um mês? Aí vamos à matemática. 30 dias em média. Quantas fases? 4, as principais, né? 4. Então, quantos dias em média cada fase da Lua vai durar? Aproximadamente 7, 6 vezes 4, 28. Pronto. E o que acontece quando tem uma lua cheia que se repete no final do mês? É a famosa lua azul. Né? Quando a segunda lua cheia dentro do mesmo mês. Teve uma há pouco tempo, né? Aí pronto. Aí tudo faz sentido para eles. Agora eles entendem. 4 fases, 7 dias, 28 dias, o mês está fechado. Olha a matemática facilitando. E ainda você pode raciocinar da seguinte maneira, assim, tecnicamente, o que é a fase da Lua? É esse ângulo partindo da Terra olha a matemática. entre o Sol e a Lua, né? Sim. Então, você vai ter, ao longo do mês, né? Você pode dizer que tem 360. infinitas fases ali, né? Porque, infinitas não, mas assim, é esse ângulo que vai mudando, né? Ao longo do mês, né? Gente, mudando radicalmente não radicalmente, porque a gente continua na astronomia, continua na matemática, mas eu queria entender um pouquinho como é que a tecnologia entra no trabalho de vocês. O Stellarium eu utilizo para observação, né, das constelações, os zodíacos, os horóscopos, aí eu entro nessa questão mística, eles gostam muito. E o Google Earth, ontem mesmo eu estava usando o Google Earth mostrei, né? Fantástico, as placas tectônicas, né, as fissuras, né, do assoalho oceânico. E então mostra aqui a escola, e vai diminuindo, aí eu estou mostrando para eles a variação de latitude, longitude, e eles estão percebendo, eles ficam encantados. Então, a tecnologia ajudando muito, né? A ciência e a astronomia, então, né? Sim. É fantástico. Bom, eu trabalho com equipamento lá no planetário, né? Na verdade, eu já trabalhei com alguns. Agora, no momento, a gente está trabalhando com um equipamento que é fundamental para o planetário, que é o projetor de estrelas, que é o Universário, né? Que projeta um céu artificial, né? Na cúpula do planetário, mas que é muito fiel ao céu real. E esse equipamento, ele ajuda a gente de várias maneiras, né? A gente faz, por exemplo, cursos de identificação do céu lá no planetário, então a gente ensina, né, as pessoas a identificar as principais estrelas e principais constelações, né? A gente pode dar aula, por exemplo, de astronomia de posição, porque tem todo um sistema de coordenadas celestes. Mais recentemente, os planetários, que antigamente eram só optomecânicos, eram sistemas com lâmpadas que a luz delas se projetavam, né, através de furinhos na cúpula. Hoje a gente já tem alguns equipamentos bem mais modernos, temos equipamentos digitais, né, de projeção digital, de planetário, e que permite também, assim, a gente fazer programas mais imersivos, né, esses equipamentos, porque a gente pode trabalhar com animações, com computação gráfica, então você consegue ter uma sensação de imersão ali dentro da cúpula muito, muito maior e permite, por exemplo, a gente projetar constelações indígenas, por exemplo, que os planetários optomecânicos não permitem, porque eles só vêm com aquele set de desenhos, né, das constelações oficiais. Sim. Só que a gente sabe que tem centenas de outras constelações, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem mais de 300 povos indígenas, cada um com sua própria cultura, sua própria língua e suas próprias constelações. Então, a gente tem uma riqueza muito grande aqui no Brasil, né? Uma riqueza cultural no céu muito grande. Então, esses equipamentos mais
modernos, eles permitem a gente também falar sobre essas outras astronomias, né? Que geralmente não estão nos livros, não estão nas escolas, não estão nos museus, mas que são, hoje em dia, muito importantes dentro da nossa perspectiva de trazer um museu decolonial, né? Um museu mais diverso. É muito importante Como é que para a matemática gente, aparece né? nessas outras astronomias? A gente Imagino que tenha muita Sim, matemática também, né? sim, sim. Por exemplo, a questão dos calendários, né? Eu até trouxe alguns slides, eu queria, de repente, mostrar alguns Vamos slides. nessa, vai. Quando eu comecei a estudar os calendários maias, né? Bom, os maias estão nessa região aí, que é uma região cultural chamada de Mesoamérica, na verdade. Assim como no Brasil tem, né, centenas de povos, lá também é uma região cultural muito rica. Então tem, além dos maias, tem os mexicas, toltecas, mixtecas, enfim. É uma região realmente culturalmente muito rica, né, que engloba aí essa parte de México, Guatemala, Honduras. É, então, eles desenvolveram muita astronomia, né? Uma astronomia bastante sofisticada, e eles desenvolveram um sistema que aí eu acho, eu sou realmente muito encantada com isso. Eles desenvolveram um sistema matemático próprio, cerca de 500 antes da Era Comum, né? Antigamente a gente chamava de antes de Cristo, agora a gente chama de antes da Era Comum. Eles desenvolveram ali no sul do México um sistema matemático de base 20, né? O nosso sistema matemático é um sistema de base 10, né? Provavelmente porque a gente usa as mãos 10 para dedinhos da contar, mão. né? E possivelmente eles usavam, né? Usam ainda, né? Dedos da Porque mão, os das dedos da mão mãos e dos pés. Base Exatamente. 10. Então, eles desenvolveram uma astronomia bastante sofisticada por conta também de terem uma escrita sofisticada, um sistema matemático, né, de base vigesimal sofisticado. Eles construíram, por exemplo, vários monumentos orientados. Esse é um deles, né, que é o Caracol de Chichén Itzá, que é interessante. Esse monumento, ele parece até com os observatórios modernos, né? Ele tem né? uma É, a cúpula cúpula, assim, é. né? E era um lugar dedicado a Vênus, né? E aí eles desenvolveram um sistema de escrita que é muito interessante, né? A gente está falando aqui, o nosso tema aqui é matemática, né? Isso Então, não podia ter ficado fora, imagina. pois é. Então, assim, eles usam 3 símbolozinhos só, né? É, O só vendo. pontinho, que é para o número 1, uma barra, que é para o número 5, e uma conchinha, né? Uma concha marinha, que representa o 0. E essa representação do 0 é uma coisa genial, porque poucas culturas desenvolveram essa noção de 0, né? Essa noção de 0 surgiu na Ásia, né? Nós temos o nosso sistema indo-arábico que nós herdamos dessa cultura, né? E eles desenvolveram aqui, independentemente, na América, essa noção de 0, que é muito importante para cálculos matemáticos, né? Então, a conchinha representa o 0. E a partir disso, você vai montando os outros números, né? O 2 são 2 bolinhas. Aí o 6, por exemplo, é o tracinho com uma bolinha. E aí você vai até o 19. Como é que a gente representa o 20? Antes disso, né? Esses números também podiam ser representados por hieróglifos, né? Esses são os variantes de cabeça, que eles chamam, cada um representa um número, né? Pode ter 2 representações, ou o pontinho e a barrinha, ou esses variantes de cabeça. E aí depende de cada lugar também, você vai ter algumas variações para cada número também, dependendo da cidade, né, que você tá vendo. E aí a gente tem nosso sistema numérico. Só antes, você ia falar pra gente como é que a gente faz o 20. Vou falar, vou chegar lá. E aí a gente tem o nosso sistema numérico, por exemplo, isso é só um exemplo do nosso, né? Que é um sistema, né, que você tem as casas, né? E cada número ali vai ter um valor. Por exemplo, o número 365, né? O 5 você vai estar multiplicando por 1, né? O 6 está no meio ali, você vai estar multiplicando por 10, e o 3 você vai estar multiplicando por 10 vezes 10, né? Então, o 3 tem valor de 300, o 6 tem valor de 60, o 5 tem valor de 5, né? De acordo com as suas casas decimais, né? Abaixo é um outro exemplo, o número 111, mas só para mostrar que o 1 em cada caso vai ter um valor diferente, né? Perfeito.
E para os maias, eles tinham também esse sistema posicional, só que em vez de ser um do ladinho do outro, como a gente faz, eles colocam um em cima do outro, né? Então, para representar, por exemplo, o número 20, na casa de baixo, né, é o 0, que é a conchinha, multiplicado por 1. Na casa de cima, é o 1 multiplicado por 20. Em vez de multiplicar por 10, como nós fazemos no nosso sistema decimal, eles multiplicam por 20, porque o sistema deles é de base vigesimal. Certo. Embaixo seria a unidade e em cima seria a Então centena, não entre seria aspas. duas digamos bolinhas assim, né? mais o 0. Não, é uma bolinha porque é base 20. Porque a partir do número 20, aí já entra o sistema posicional deles, né? Mesma Interessante. coisa ali embaixo, né? O 1 ali embaixo está multiplicado por 1 e o 1 da casa de cima ali está multiplicado por 20, é o número 21. Né? Então, é um sistema que permite você, assim, fazer contas e expressar números até o infinito, né? Porque você vai aumentando essas casas decimais, não, vigesimais, né? E você vai tendo números cada vez maiores, né? Então, por exemplo, um número com 3 casas, né? Altura, Você né? vai aumentando. Aí ali já tem mais uma casa, né? Que é uma casa que aí você já vai multiplicar nessa casa de cima ali por 20 vezes 20, que é 400, né? A e barrinha assim, é o 5, isso. 2, 7. Na casa de baixo, a barra é o 5 e tem duas unidade. bolinhas, né? Aí é o 7. Aí é o número 7, que você vai multiplicar por 1, porque ela é a primeira casa. Aí na segunda casa tem 3 pontinhos, né? Vezes que é o número 3 vezes 20. E na terceira casa você vai ter um pontinho, que é o 1 vezes 20 vezes 20, que é o 400. Aí soma tudo, dá o número 467. Aí o céu é o limite, né? E o céu é o limite, exatamente. É uma outra maneira de representar os números, né? Que também dá suas infinitas possibilidades. Né? E aí, se a gente voltar lá, né? Esses são os maias. Esses são os maias. Mas esse sistema, ele era usado em toda a Mesoamérica, na verdade. Assim, porque eles se comunicavam, né? Os vários povos ali se comunicando. Então, por exemplo, os mexicas usavam também esse mesmo sistema, só que eles tinham nomenclaturas próprias para os números, né? Era outra língua, outra nomenclatura para os números, né? Mas eles também usavam, né? Não, segue, depois eu pergunto. Tá. Não, vocês podem ir interrompendo, Não, tá muito né? interessante, vamos lá. E aí o pulo do gato, né? Para os calendários. Como é que essa matemática era usada para os calendários, né? Eles fizeram uma alteração ali na terceira casa, né? A de cima. Em vez de 20 vezes 20, 18. Eles colocaram 18 vezes 20. Por que isso? Porque esse ali é a representação do número 360. Porque 360 é o número próximo do número de dias do nosso calendário solar, né? Eles tinham um calendário que tinha 360 dias, mais 5 dias no final do ano que eram considerados dias nefastos, de mau agouro. Então, eles fizeram essa modificação ali na terceira casa, né? Em vez de 20 vezes 20, eles Quer dizer, eles já tinham os multiplicam por 365, eles já tinham... Já Sim, era ponto pacífico. Porque é por causa da observação do Sol no horizonte, né, do calendário solar, né? E aí eles fazem esse pulo do gato ali, né? Em vez de 20 vezes 20, eles vão multiplicar por 18 vezes 20, e aí vai dar 360, que é um número próximo do calendário, né? Do calendário civil, do calendário solar, né? Então, é uma adaptação que eles fizeram bem inteligente. Esses períodos, né, que eles usavam, né, que tinha o Kim equivalia ao dia, né? Aí tinha o Inal, que é um período de 20 dias, que é o equivalente ao mês, né? O Tum são 18 Inaus, e aí a gente já vê esse 18, que aí vira 360 dias, né? O Catum são 20 Tuns, 7.215. Um Bactum são 20 Catuns, são 144 mil dias. E assim por diante vão os ciclos aumentando, né? Então, uma visão muito cíclica mesmo, né? Do tempo, né? E aí eles tinham esses 3 calendários, que são a contagem longa, que é um ciclo muito, muito longo, que é o número de dias contados a partir de um ponto fixo no passado remoto. Tipo, não lembro a data agora, mas é tipo mais de 3.000 antes da Era Comum. A gente não sabe exatamente o porquê dessa data. O calendário civil, né? O Rabi e o Tzolk'in, que era o calendário religioso, que é esse calendário de 260 dias, que há uma certa ainda controvérsia aí sobre porquê dos 260 dias, né?
E aí você vai podendo, a partir daí, né, fazer contas com números cada vez maiores. Cada casa decimal que você, cada casa vigesimal que você acrescenta, aí você vai multiplicar, ou por Cara, 1, casa por vigesimal é 20. maravilhoso. Vigesimal, gente. né? Eu tô tão acostumada a falar casa decimal que às vezes eu até falo. Mas é casa vigesimal, né? E aí você vai multiplicando, né? Por 20 elevado a 0, 20 elevado a 1, 20 elevado a 2, 20 elevado a 3. E aí, como você falou, o céu é o limite, né? E aí, só um exemplo, né? Para a gente fechar, da placa de Leiden, que é uma inscrição de calendário, que é a data que esse governante aí ascendeu ao poder, né? E tá essa figura da esquerda, né? E aí a gente vê a Leiden representação. é o nome dele ou Não, Leiden é o porque essa local? placa foi levada para Leiden, Ah, tá. né? Local, né? O pouco que sobrou, né, dos códices e, enfim, de artefatos mais que não foram queimados, eles foram enviados à Europa como uma amostra das coisas exóticas do Novo Mundo, geralmente para serem presenteados para imperadores, reis. Então, esses artefatos estão na Europa hoje, né? Sim. E até uma discussão hoje, porque os Repatriar, povos todos né? estão querendo repatriar, e com Sim, toda a claro, razão, né? Claro. A gente agora conseguiu, ainda bem, o manto Tupinambá. Esperemos que Sim. muitos desses artefatos que foram levados para a Europa que retornem, né? Para os seus povos Sim, de origem, né? Então, essa placa, ela foi levada para Leiden, né? Mas é interessante que ela tem essa inscrição de calendário, né? Dá para ver ali os numerozinhos, tá vendo? As barrinhas com os Sim, é pontinhos, né? verdade. Aqui na placa a gente está vendo, né? Então, são esses ciclos, né, do calendário aí que estão representados nessa placa, né? Voltando para dentro da sala de aula, para os nossos alunos, né, a gente pensar assim, cara, eles têm suas próprias estratégias para chegar, né, nos resultados matemáticos, digamos Sim. assim, né? Como é que a gente traz isso, essa liberdade, digamos assim, de pensar, de ter o raciocínio matemático, né, para dentro da sala de aula? Como é que a gente traz isso para eles, entendeu? Para eles não terem esse medo de errar, né, de ter que seguir uma determinada fórmula, de ter que seguir um determinado algoritmo para fazer um exercício de matemática, né? E eles simplesmente se encantarem pela matemática, porque pensaram, né, raciocinaram. JR, ajuda a gente. Bom, sempre tentar contextualizar, né? O conhecimento da matemática, seja na matemática, na física, na química, na biologia, não sei se, quando você contextualiza, né? Você dá sentido, né? Àquela teoria, ele se apropria mais do conteúdo, ele começa a raciocinar de forma mais autônoma. Ele não fica seguindo padrão, copiando fórmulas e resolvendo. E é a forma melhor que se tem. É aquela história de você representar com imagens, você pegar uma barra de chocolate, quebrar para deixar ele entender fração, né? E por aí vai. Pegar um carrinho. Como eu faço ensino física, às vezes fica difícil. Eu coloco na quadra, eu faço a medida da distância, mando com o celular, ligo o cronômetro, aciono, tempo, distância e eu calculo a velocidade. Porque eu faço isso na forma delta V, VM, delta S sobre delta T. Beleza. Aí ele vai com o robozinho, né? Delta S sobre delta T. Mas e na prática? Aí ele entende. Se eu acelerar, se o carro for mais rápido, o tempo for menor, ele foi mais rápido, bom, tudo fez sentido para ele. Maravilha. Então a prática, né, é fundamental, né? E dá contextualizando. liberdade a ele, né? Ele se apropria e ele vai embora. O que o aluno tem muito disso, sabe? Eu acho que o que eu tento sempre é fazer com que o aluno se aproprie daquele conhecimento. Eu falo para ele, não quero que você decore nada, entenda. Se apropria disso, porque vai ficar muito mais fácil, mais prazeroso. E aí eu sempre tento, me desdobro, acho que essa função, inclusive, eu fui professor polivalente. Eu dei aula de matemática também. E tive muito sucesso, porque a minha linguagem, eu transmitia de uma forma diferente. Eu falava para eles, eu mastigo para vocês. Eu pego o conhecimento, eu estudo a matemática e transformo. Como é que eu posso aplicar isso? E aí passava para eles de uma forma mais aplicada à realidade, ao cotidiano, no dia a dia. E faz todo sentido. Eu falo para eles, quando você vai comprar alguma coisa, né, no mercado, na padaria, enfim, o acesso ao celular, o jogo, hoje em dia, é gamificação, processo de gamificação, é matemática pura.
tudo, né? Tudo gera um resultado, Sim. ali ele vai acumulando, né? Moedas, estrelinhas e tudo mais, e ele começa a ver que a matemática faz muito mais sentido quando ele vê a prática acontecer. Eu pratico dessa forma e eu acho que é o caminho. Tá certo, professor. Queria encerrar agradecendo vocês pela presença aqui no nosso Tem Matemática. Obrigado, professor JR. Obrigado, Flávia. Foi ótimo, tá? E assim a gente encerra essa nossa jornada pelo universo da matemática e da astronomia. E queria convidar vocês a nos seguir no nosso canal do YouTube da Multirio e também nos seguir nas principais plataformas de streaming, né? É isso, gente. Até a próxima. Valeu!